E quero continuar, né, o Vitão, domingo passado ele começou a série, ele abriu a série, a missão começa com ordem. A gente estava no livro a carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Tito, e ele abordou alguns temas, mas primeiro vou ler o texto, depois a gente vai falar alguma coisa. Se você puder acompanhar, está na tela, pode estar no seu celular, na sua Bíblia de papel, e eu vou ler os 10 versículos primeiros. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas negam por suas obras, são detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. O capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina, exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, responsáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. E as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Exorto de igual modo os jovens para que sejam equilibrados, que a tua conduta seja exemplar em tudo, na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorto os servos para que sejam submissos a seus senhores, em tudo, agradando-os sem reclamar. E que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Senhor. Então, Vitão, como eu estava falando, ele falou e ele terminou a mensagem. Quem estava aqui, nós estávamos curtindo, eu, Silvana, Amanda, nós estávamos curtindo as nossas netas. Foi um tempo muito especial, muito gostoso, já estamos com saudades dessas fofuras, mas eles tiveram que voltar para o Chile. E o Vitão terminou a mensagem falando que Deus quer gente crente na liderança da igreja, porque nós estamos vendo aí, às vezes, pessoas à frente da igreja que não tem nada de crente, né? Gente muito fora dos princípios e valores. E quando Paulo escreve para Tito, ele fala, olha, coloca gente comprometida, gente crente à frente da igreja, porque ela precisa de gente dessa forma. O Vitão também falou que o pecado das pessoas deve ser confrontado, né? A pessoa em amor, tentando alcançar as pessoas que estão perdidas. Esse negócio de cada um dar conta de si mesmo, mas nós precisamos ajudar as pessoas que estão perdidas. E ele falou sobre a piedade que nos leva para fora. Se a gente ama e tem o amor de Deus em nós, nós vamos buscar as pessoas, e como nós oramos aqui, cantamos e oramos, Senhor, nós queremos ser instrumentos para sarar essa nação. Foi mais ou menos isso que o Vitor falou. E eu quero, então, continuar. Nós vamos caminhar dentro desse livro. E o que eu achei interessante, quando Paulo escreve ali, no primeiro... Leia o livro de Tito, são 3 capítulos em 10 minutos, no máximo 15. Você lê todo o livro. E aí você pode, então, entender o que a gente está falando aqui. Mas o que Paulo... queria, ele falou, Tito, vem aqui, eu preciso dar uma missão para você. Você precisa pôr ordem lá na igreja, na ilha de Creta. O negócio está pegando, o negócio está bagunçado. Então eu preciso de uma missão. Vai lá, Tito, ponha em ordem, né? Coloque em boa ordem. E se colocar em boa ordem significa, põe em direito o negócio lá, o negócio está ficando torto. E essa palavra endireitar significa corrigir um membro quebrado, distorcido. Porque Deus, gente, Deus é um Deus ordeiro, Deus gosta de coisa em ordem.
né? Então, quando a terra era sem forma e vazia, e alguns dizem que por conta da queda, mas isso é uma questão muito questionável, a terra ficou sem forma e vazia por causa da queda de Satanás na terra. Mas vamos imaginar que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, das águas. E aí o Espírito Santo começa a pôr ordem nas coisas, começa a criar. E Deus cria as coisas tudo numa sequência, numa ordem. E nós vemos as coisas acontecendo, a multiplicação das células, sempre uma multiplicação de células. Quem conhece um pouco de genética sabe que uma célula vai se dividir em duas, duas vai dividir em quatro, quatro vai dividir em quanto? 8, e 8 vai dividir em quanto? Vamos ver quem é bom em matemática. 16 vai se dividir em quanto? E aí 32 vai ser quanto? Peguei uma aqui. E 64 vai para quanto? E aí o que acontece? Quando começa a errar, quando esse cromossomo começa a se dividir de forma desordenada, isso vira câncer. Porque Deus fez todas as coisas de um ritmo. Quando o negócio perde o controle, é isso que aconteceu no Éden, né? Deus fez as coisas de uma forma, de uma maneira ordeira, mas o homem e o pecado bagunçou tudo, e Deus teve que começar a fazer o conserto. A gente olha como aqueles reis que no livro dos reis, no Antigo Testamento, como eles bagunçavam Judá, como eles bagunçavam Israel, trazendo idolatria, deuses estranhos e pecados, abominações, porque eles bagunçavam a ordem. A gente vê isso lá na igreja de Corinto, bagunça completa, por causa que o pecado entrou e as pessoas faziam tudo de acordo com o que elas queriam, governadas pela sua própria vontade, carne. Mas quando a gente olha, e Paulo sendo usado por Deus fala assim: Tito, vai lá em Creta, vai nessa ilha, que é uma ilha bagunçada. A cultura dessa ilha é bagunçada. Você vai ver lá que os poetas falam que eles são glutões, gente maligna. E havia ali, então, algumas igrejas, as igrejas caseiras ali naquele lugar. Então, quando a gente olha para isso, e até Agostinho, um santo cristão, e um filósofo, ele diz que a desordem, né, para Agostinho, a desordem é afastar-se da vontade de Deus. O ser humano encontra a verdadeira ordem ao submeter-se à vontade de Deus, que é fonte de verdadeira harmonia e justiça. Quando o negócio começa a bagunçar, você fala: Deus não está nesse negócio, porque o negócio está ficando bagunçado. Mas quando Deus entra, ele coloca ordem na bagunça. Então, às vezes, a sua vida está assim, mas eu estou sentindo tudo parece que tão bagunçado. Saiba de uma coisa: você precisa que Deus interfira. Não é verdade? Às vezes a gente perdeu o controle emocional, perdeu o controle da casa, perdeu o controle. Precisamos da intervenção de Deus, porque Deus ele vai pôr ordem nas coisas. Ele vai pôr ordem na sua vida, na sua casa, nas suas emoções, nos seus pensamentos, porque é essa a vontade de Deus, colocar ordem nas coisas. E pensando sobre isso, ele põe, então, como o Vitor falou, presbíteros, pastores, bispos, homens para pôr ordem naquela bagunça, naquela situação. E agora, depois que ele fala desses pastores, ele vai para o povão. E é isso que nós vamos conversar agora, sobre esse povo e como que isso estava acontecendo. Às vezes, a gente está vendo aí, eu não sei se você está acompanhando na internet, mas tem muita igreja dando mau testemunho, falando e agindo, denegrindo o nome de Jesus, colocando um obstáculo para que as pessoas queiram conhecer Jesus. Eles falam:
ser crente igual esse, não é isso que muitos falam? Ser crente igual aquele lá, eu prefiro ficar em casa. E aí, essa ordem é preciso ter, porque as pessoas vão ver Jesus através do nosso estilo de vida. E o texto diz assim, né, que quando a gente olha para essa igreja, tinha um grupo de pessoas ensinando doutrinas erradas na igreja. E isso estava trazendo confusão e estava impedindo as pessoas de verem a Jesus, principalmente quando falava que você tinha que se circuncidar. Você precisa se circuncidar, precisa fazer aquela cirurgia, né, que o judeu fazia no prepúcio, para que isso fosse um sinal de que a pessoa tinha aliança com Deus. Mas para o judeu, sim, mas para o cristão, para o gentil, não. E eles estavam colocando condições para as pessoas conhecerem a Jesus. Mas quando a gente começa a olhar para a igreja de Creta, né, a igreja que estava lá nessa ilha, nós vemos que esses ensinos estavam contribuindo para impedir as pessoas de conhecer a Jesus. O texto de Tito 1,16 diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas o que eles fazem? Negam por suas obras. Tem um monte de gente falando, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus. Mas fala assim, você olha bem para a pessoa e fala assim, você tem certeza que o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você? Porque tem muita coisa estranha aí. Então, esses líderes, eles falavam, eu conheço a Deus, mas quando você olhava a vida deles, era um desastre. Talvez será que se as pessoas... Você fala, eu conheço a Deus, mas as pessoas podem olhar para a sua vida e falar assim, olha, realmente você conhece a Deus. Porque as tuas obras, as tuas práticas, revelam o Deus que você serve. Né? Então, mas Tito 2:1 fala, mas você, Tito, eles estão falando uma coisa e não estão fazendo, mas você, Tito. E eu gosto muito desse tu, porém. Tito, com você não vai ser esse cara que vai falar, mas não vai fazer. Tu, porém, fala segundo, né? O texto diz, o que está em harmonia com a sã doutrina, de acordo com a sã doutrina. E aí a gente começa a olhar assim, mas o que é isso? Se eu começar a ensinar de maneira errada, vocês vão ficar doentes. Tem muita igreja doente, gente. Tem muita igreja aí, se você vai ver, que o tipo de ensino que esses homens estão trazendo, em vez de estar levando as pessoas mais para perto de Deus, está deixando as pessoas mais longe de Deus. Né? Eu estava falando com uma pessoa e ela falava assim, olha, na minha igreja, as pessoas ensinam que se você fizer um negocinho errado, você perde a salvação. E aí eu falei assim, ainda estava falando, então significa que se ele saiu da igreja salvo, mas ele passou no sinal vermelho e xingou o cara que fechou ele já perdeu a salvação. Aí depois ele não deu tempo de pedir perdão, bateu o carro, em questão de segundos ele foi para o inferno. Passou a vida toda servindo a Deus e por uma questão de um destempero emocional, ele perdeu a salvação. Nós ensinamos diferente, nós ensinamos que a salvação pertence ao Senhor, a salvação é obra do Espírito Santo na nossa vida, e Ele vai trabalhando para que a gente possa ser santificado, mas quantos de nós, nessa semana, não cometemos pecados? Atire a primeira pedra. Pode ficar de pé, você que não cometeu nenhum pecado essa semana. E você pode pegar, porque eu vou ter que sentar aí. Então, gente, nós precisamos entender que
precisamos ter ensinos saudáveis, não ensinos manipuladores, ensinos que exploram as pessoas na sua ignorância, tiram dinheiro das pessoas, ensinam sobre princípios que Jesus nunca ensinou, e as pessoas ficam escravizadas pelo medo. Medo, eu não posso perder a salvação. A salvação está nas mãos do Senhor. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, Ele não vai deixar você perder a sua salvação. Tá bom? Se dependesse de você, e eu falava isso, né? Se dependesse da gente, a gente perde celular, perde óculos, perde carteira. Para perder a salvação, é 2 minutos, gente. Se a gente não consegue nem... Perde até filho. Perde o filho na praia, perde o filho no shopping. Mas isso não é o tema, mas eu queria fazer essa observação só para que vocês entendam que às vezes um ensino errado leva as pessoas longe da graça, da mensagem graciosa de Deus. Mas a questão é que, quando Paulo fala para Tito, olha, eu vou falar então para vocês algumas pessoas em especial que você precisa tomar cuidado e cuidar delas. Eu vou falar sobre os homens idosos, homens velhos. Né? Tem gente que não gosta da palavra velho, né? Gosta da palavra idoso. Né? E naquela época, idoso, sabe de que idade que tinha mais ou menos o idoso naquela época, gente? 40 a 50 anos. Quem tem 40 a 50 anos aqui? Vocês são idosos, tá? Seus idosos. Naquela época, sim, porque as pessoas viviam muito pouco tempo, elas viviam, a média de vida deles era 30, 40 anos. Então, quem chegava a 40, 50 anos era o idoso. E Tito está escrevendo para esse, mas também, quando eles conseguiam romper essa fase, eles chegavam até 80, 90, mas era essa fase mais ou menos que era considerada uma pessoa idosa. E Tito 2:2, ele diz assim, exorta os mais velhos que sejam equilibrados, responsáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. Sabe de uma coisa, gente? Nós vivemos, hoje, esse ano eu faço 60 anos, e tenho visto muitos homens tementes a Deus durante um bom tempo, que chega no final da sua vida, eles vão abandonando, eles vão larga a esposa, né? Troca a esposa de 40 por duas de 20, né? Eles abandonam a fé, perdem aquele ânimo de servir a Deus, começam a se permitir fazer certas coisas. Esses homens, eles começam a viver uma vida sem moderação, sem equilíbrio. Eles têm aumentado em muito a taxa de divórcio, muito a taxa de suicídio nessa faixa etária dos idosos. Muitos idosos têm vivido uma crise de falta, eles perderam a saúde, eles já não são tão vigorosos, as pessoas não dão mais ouvidos para elas, né? Principalmente na nossa cultura brasileira, o idoso não é muito considerado. Hoje, quem está na onda, na moda, é o jovem. A igreja dos jovens, os pastores têm que ser jovens, os líderes precisam ser jovens. E aí, quando vai chegando numa certa idade, você já vai sendo colocado de lado, você já vai sendo deixado de lado. Porque esses homens, de alguma forma, eles já não têm mais aquela voz ativa. Eles já são um peso para o governo, por causa do INSS, da aposentadoria. Então, o idoso ele se sente um estorvo, porque ele anda no ônibus de graça, ele tem vaga especial, e as pessoas não querem mais ouvir muito sobre essas pessoas, e às vezes isso vai gerando uma crise nessas pessoas, e elas vão querendo dar de mão, fala assim, eu estou cansado, agora eu vou curtir minha vida.
já fiz o meu papel, cuidei dos meus filhos, cuidei da minha esposa, e agora eu vou cuidar, vou ser feliz. Muitos entram na crise da terceira idade porque perderam esposa, morreram, o ninho está vazio, estão vivendo uma crise financeira. Por isso eu quero dizer para vocês, e Paulo está falando para Tito assim, olha, cuida dos idosos, fica de olho neles, ajude-os, para que eles não abram mão, não é a hora de abrir mão da sua vida, não é hora de entregar os pontos, é hora de vocês ficarem firmes, é hora de vocês serem equilibrados, continuem, mantenham-se homens respeitáveis, sejam referência na igreja, de pessoas sóbrias, de pessoas sadias na fé, no amor e na constância. Então, Tito tem uma missão, falar com essas pessoas. Paulo está falando para Tito assim, Tito, outra coisa, pega a veiarada. Não, brincadeira, gente. As irmãs vão me pegar lá fora. Pega as idosas, as mulheres mais velhas. A Silvana vai dar uma dura em mim lá em casa, mas tudo bem. As mulheres mais velhas, de igual modo, Paulo fala assim, olha, Tito, também conversa com essas mulheres mais velhas aí das igrejas, e fala para que elas sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, e mestras do bem. Paulo está falando que essas mulheres chegaram numa certa idade e se tornaram mulheres que ficam falando mal de tudo, mulheres insatisfeitas, mulheres frustradas, mulheres que estão se permitindo. E sexta-feira nós tivemos um encontro especial de mulheres, foi muito bom. Eu quero parabenizar todas as mulheres novas, velhas, mais, né? Uma salva de palmas para as mulheres. Essas mulheres maravilhosas, sem elas, o que seria de nós, né, homens? Nós, homens, somos super dependentes de vocês, da intercessão, da oração, do carinho, né, da compreensão. Não dê dura na gente, não, a gente vai melhorar. Então, a gente vê Paulo falando para Tito isso, e ele dá uma missão para vocês, mulheres mais maduras, vamos pôr assim. Mulheres mais maduras, melhorou? Melhorou? Mulheres mais experientes, melhorou? Então, vocês, mulheres mais experientes, as mulheres agora sorriram para mim agora. Ensinem as mais novas. O interessante é que Tito não é para ensinar as mais novas. Quem tem que ensinar as mulheres mais novas são as outras mulheres. Porque Paulo fala assim, Tito, você é um jovem, você não tem que ficar ensinando, deixa as mulheres mais maduras ensinar as outras. Prudência, cuidado. E ele começa, então, a falar isso. Né? Tem muita mulher madura que não aceita a sua idade. Ela nega que, né, é um crime se eu perguntar a idade dela. De onde que veio isso, gente? De onde que veio? Você não pode, qual que é a sua idade? Aí a Silvana fala, amor, não se pergunta isso. E eu, de vez em quando, eu me vejo errando, né? Não se pergunta a idade das mulheres. Não sei por que não se pergunta, porque é uma honra as mulheres serem mulheres maduras. Olha, eu tenho 50 e poucos anos, eu tenho 60 e poucos anos. Agora, a mulher resolvida, ela gosta de falar a idade dela. A mulher madura, ela gosta, ela fala assim, eu tenho tantos anos. Né? Mas mulher não resolve. Hoje eu saio por aqui, eu não vou sair lá pela frente. Mas a questão que a gente está olhando é que
essas mulheres, elas precisam viver a realidade da idade delas. Vocês são mulheres mais maduras para vocês poderem ensinar as mais novas. Só que se vocês se portarem como as mais novinhas, elas não vão olhar para vocês como referência de um oráculo de sabedoria. Elas vão olhar vocês, elas estão vivendo as mesmas crises que eu. Como que uma jovem vai poder procurar você, mulher mais madura, para ouvir do que você já aprendeu, se você quer viver a vida delas como novas? Não estou dizendo que você não tem que usar uma maquiagem, usar dar uma levantada, né, fazer alguma coisa nas marcas de expressão. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo de você viver com uma postura de uma mulher madura, para que as pessoas, as meninas, as moças mais novas possam conversar com vocês. Nós estamos vendo uma geração perdida, muitas moças totalmente sem direção. Aonde estão vocês, mulheres mais maduras, para ajudar, para discipular, para acompanhar essas mais novas? Por isso, o texto que fala que mestras do bem. Eu achei lindo essa palavra, mestras do bem. Mulheres mais maduras, vocês são mestras do bem. É chique isso aí, não? Gostou? Aprovado? Mestras do bem. Vocês são aquelas que vão ensinar, como eu falei, um oráculo. Oráculo é um lugar, né? É uma palavra, é oráculo entre aspas, onde você vai consultar. Eu preciso saber, aí eu vou procurar a Silvana, eu vou procurar a Isabel. Eu já entreguei a idade da Isabel, mulheres mais maduras. Vou procurar a Dulce, vou procurar a Helenir, porque elas são mestras do bem, elas têm o que ensinar, elas já têm uma história, e elas não têm vergonha dessa história, elas têm orgulho dessa história. E elas são uma fonte de conhecimento. Nem que seja, olha, não faça isso porque eu fiz e quebrei a cara. Não faça isso porque eu fiz isso e quebrei a cara. E ela fala, e uma coisa que ela fala assim, não dadas ao muito vinho. Eu achei interessante porque, pode beber, né? A Bíblia não fala que você não pode beber vinho, mas você não pode se exceder. Aqui, olha, não dadas a muito vinho. E às vezes o que acontece é que as pessoas têm a liberdade e extrapolam na sua liberdade. Né? E você sabe que quem extrapola na liberdade fica escravo disso. Então, cuidado com o excesso de liberdade, porque ele pode causar escravidão. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas eu posso. Vai vendo aonde você vai parar com toda essa liberdade. Vai cantar aquele samba. O que eu vou fazer dessa tal liberdade? Aí os sambistas aí já começaram, né? Eu vou cantar essa música agora. Terceiro, as mulheres mais novas. O que essas mulheres mais novas? As que não chegaram até os 40 anos e são casadas. E o texto Tito 2,4 diz, para que ensine as mulheres mais novas a quê? Amarem o marido e os filhos. A melhor lição que vocês podem fazer é, olha, eu vou te ensinar como você vai amar os seus filhos e os seus maridos. É o básico. Mulheres mais novas, que são antes dos 40 anos e que estão casadas, faz um sinalzinho aqui para mim. Assim. Tem bastante aí. Né? Essas mulheres mais novas que não chegaram aos 40, as mais maduras vão ensinar vocês a amar os seus maridos, a amar os seus filhos. E isso, depois o verso 5 diz assim, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido. Sabe por quê? Para que não se fale mal da palavra de Deus.
É muito interessante, quando você olha assim para uma casa bagunçada, uma mulher que não cuida do marido, o marido está todo desleixado, né? A Silvana fala assim, amor, vai arrumadinho na igreja, fica ligado, porque eles estão olhando para você, mas estão me vendo. Verdade ou não? Nossa, o pastor está todo relaxado, Silvana não está cuidando bem dele. E ai de mim se eu vier relaxado, eu levo em casa, porque ele fala assim, amor, você foi todo assim, você está fazendo com que o meu, me envergonhando, eu levo ainda, tá? Então, gente, nós temos que pensar sobre mulheres mais novas, como esse contexto de que faça o básico é ame seus maridos e ame seus filhos. Se vocês fizerem isso, mulheres mais novas, vocês estão fazendo uma grande coisa. Mas segundo, ele está dizendo, que maneira eu posso fazer isso? Isso eu fiz essa aplicação aqui. Como? Aí sejam equilibradas. Né? E você pode ver que essa palavra equilibrada passa por todas essas faixas etárias. Nós estamos vivendo um tempo de gente desequilibrada. Gente que perdeu o autocontrole. Dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãs, mas são completamente malucas, completamente loucas. Dá risada, né? E aí? Perderam o controle. Nós precisamos ser, vocês mulheres precisam ser essas mulheres que são equilibradas nas colocações, nas decisões. Tem uma vida, quando fala pureza aqui, numa vida sexual voltada só para o seu marido, matrimônio, que trate com bondade as pessoas. Tem gente que é ruim pra caramba, é gente má, gente que trata mal a empregada, trata mal os funcionários, trata mal os professores das alunas, das filhas dela. Quem cuida de creche, cuida tem trauma de mães, e às vezes quando você vai olhar, mães cristãs, que desce a boca, trata mal os professores. E aí você fala assim, sejam equilibradas. Sejam mulheres que tratem com bondade as pessoas. Sejam eficientes no cuidado do lar. As igrejas nessa época aconteciam nas casas. Então as pessoas chegavam na casa e olhavam assim e falavam assim, que é isso? Essa mulher não está cuidando de nada, está uma bagunça. E aí, esteja debaixo da missão, o seu marido tem uma missão, ajude ele a cumprir com essa missão. Para os jovens, ele fala assim, jovens entre 15 e 30 anos, está dizendo assim, Tito 2,6, exorta de igual modo os jovens para que sejam equilibrados, só isso. Jovens, quem que tem de 15 a 30 anos aqui, levanta a mão, faz assim, de 15 a 30. Tá bom essa faixa, né, 15 a 30? 34, pode levantar, vai. Ah, mas você já é casado, então você está nas jovens. Jovens que não são casados, de 15 a 30, sejam equilibrados. Hoje nós vivemos no limite, as pessoas querem viver a vida, parece que a vida vai acabar amanhã e se arrebentam, se jogam em um relacionamento, nem que seja um relacionamento abusivo, se entregam para os hobbies, se entregam talvez para uma paixão, se entregam para as bebidas e drogas e sexo. Paulo fala, Tito, exorta os jovens para que sejam equilibrados. O equilíbrio é fundamental na fase de grandes decisões. Vocês que estão entre 15 e 30 anos, vocês vão ter que tomar decisões na sua vida. Se você tomar de maneira equilibrada, vocês vão ser bem-sucedidos, senão vocês vão quebrar a cara. E por último, fala dos servos ou dos escravos. Tito 2,9 diz, exorta os servos para que sejam submissos a seus senhores, em tudo agradando-os sem reclamar. Tito 2,10 diz, e que não furtem, em vez disso devem demonstrar perfeita lealdade
para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. E eu creio que esse é um grupo mais difícil de todos, sabe por quê? Porque esse grupo é o grupo que, naquela época, as pessoas, quando tinham uma dívida e não conseguiam pagar, elas eram levadas como escravas para pagar a dívida, sendo escravas. Então, elas trabalhavam de graça até pagar a sua dívida. Então, tem muitos casos de pessoas que são consideradas escravas, porque elas se endividaram tanto que tiveram que ir trabalhar para aquela pessoa até pagar. Esse é um dos casos, dos muitas situações. E Paulo está falando para Tito, fala com esse pessoal que é empregado, que está ralando aí, vamos colocar como se fosse gente, funcionário das empresas. Faça uma coisa, seja o melhor servo, seja o melhor empregado, seja o braço direito do seu patrão. Você faça tudo para que o seu patrão se projete, e se sirva e seja bom. Ah, mas aí vem as lutas de classes, o pessoal do PT, o pessoal fala assim, não, isso aí nós não podemos nos submeter. Mas Paulo está falando aqui dos valores do reino. Quando você vive uma vida de testemunho, mesmo sendo, às vezes, passando por uma situação de servo, está dizendo aqui, olha, trabalhem, faça tudo que der certo, não vai lá, né? E eu confesso para você que eu quando trabalhava numa empresa, eu era novinho ainda, mas tinha lá um banheiro com café. E ali era a hora de matar a hora, né? Então ali, vamos tomar um cafezinho, e aí ficava ali uns 3, 4 no banheiro tomando café, era um banheiro com café ali, né? E a gente ficava ali. Quando o chefe chegava, era um esparrame. O que a gente estava fazendo ali? Roubando hora, matando, né? Eu fui professor, falei assim, não estou a fim de dar aula hoje, trabalho em grupo, pesquisa aí sobre ecossistema, energia, sentava lá. O que é isso? Matar o trabalho. Como? E a gente está roubando. E o Paulo parece que está lendo e olhando para a gente, falando assim, gente, vocês devem ser debaixo da missão da sua empresa que você está trabalhando hoje, né? Falando assim, você seja alguém que contribua para o crescimento, para que as pessoas, quando olharem, vão falar assim, olha, quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa é o João, é o Pedro. Mas quem que ela é? Ele é um crente lá da Ibinai. Nossa, que exemplo de homem. Eu quero uma pessoa como ela para trabalhar comigo. E elas começam a falar, mas por que ele faz isso? Ele faz isso não por causa de você, ele faz isso por causa do seu Deus. Eu submeto aos patrões porque eu estou submisso a Deus. Eu quero que o nome de Deus seja honrado, glorificado. Vocês estão me entendendo? Difícil ou não? Esse é um dos grupos mais difíceis. Então, uma atitude como essa revela uma pessoa que está livre. O escravo que age dessa forma está livre. Sabe por quê? Porque ele tem o Deus como seu Senhor, então ele está livre para fazer conforme a consciência dele, tudo que mostra que ele é uma pessoa livre, até obedecer os seus patrões. Então, eu quero que você, nessa manhã, reflita sobre todas essas homens idosos, homens mais velhos, jovens, mulheres jovens e servos. Nosso estilo de vida vai revelar, e o texto diz aqui, né? O texto sempre diz assim, para que, né? Por que você vai viver isso? Para demonstrar como a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. As pessoas vão ficar atraídas pelo nosso estilo de vida equilibrado, pelo nosso estilo de vida
onde a gente respeita, a gente não fica falando mal. Olha, as mulheres mais maduras aqui, frustrada no casamento, fala, olha, não faz isso com seu marido não, senão ele monta cavalo em você. Monta, então trata ele, seja duro com ele, hein? Porque eu fui ser um pouquinho bondosa com ele, ele se aproveitou. Eu quero que você... Eu tenho uma ilustração. Um jovem fazendeiro comprou um cavalo recém-domado. E ao sair para passear, o cavalo começou a correr sem controle, desesperado. E despreparado, ele puxava a rédea. Para! Mas o cavalo continuava disparado. Foi então que um velho experiente lá da fazenda chamou ele e gritou, filho, o freio do cavalo é nas rédeas. Se você não segurar firme e direcionar, ele vai te levar para onde você não quer ir. Ele vai conduzir. Quando a gente perde o controle, quando a gente perde o controle dentro da nossa casa, pode ter certeza que quando você perder o controle, quando a palavra fala, né? Você vai ser conduzido para lugares que você não gostaria de ir. Crises conjugais, tristeza, marcas, mágoas. Por isso, peça a Deus, Senhor, me ajude a ser uma pessoa equilibrada. Me ajude a dar testemunho de Ti. Me ajude a entender. Jesus é o modelo perfeito. Cristo é o exemplo de homem maduro, varão perfeito, né? A estatura de varão de Cristo, varão perfeito. Ele demonstrou equilíbrio, ele demonstrou respeito, constância. Ele permaneceu inabalável no meio das crises, não largou as rédeas. Jesus é o nosso modelo. Que você, quando as coisas estiverem se perdendo na sua casa, quando você não estiver mais se entendendo quem sou eu na minha casa, perdendo a sua identidade, você fala, Senhor, me ajuda a me encontrar novamente nos teus propósitos. Você sabe de uma coisa? Jesus valorizou e envolveu as mulheres. Jesus foi o precursor da redenção das mulheres. Ninguém fez mais pelas mulheres do que Jesus. Jesus foi o servo sofredor, que obedeceu até a morte de cruz. Se sujeitou. Se você começar a parecer com Jesus no seu trabalho, se você começar a lembrar de Jesus como um homem maduro, como se você entender que você como mulher é valorizada por Jesus, você não vai precisar gritar, não vai precisar se desesperar, porque você foi feita e você foi feito para glorificar o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Quero orar com você. Será que eu sou um homem maduro? Será que você é uma mulher madura? Será que você é um funcionário exemplar? Será que você é um jovem equilibrado? Será que você é uma mulher recém-casada que está amando o seu marido, amando os seus filhos, cuidando da sua casa? Porque tudo isso, para alguns pode parecer uma escravidão, mas para aqueles que servem a Deus, isso é louvor a Deus, é culto a Deus. Você cultua a Deus cuidando da sua casa. Você cultua a Deus
honrando aqueles que precisam ser honrados. Você cultua a Deus quando você obedece às ordens. Você cultua a Deus quando você se submete à direção que o seu marido está te dando. Você cultua a Deus quando você se torna uma pessoa referência, em que as pessoas vão olhar e vão falar assim: eu quero conhecer o Deus que você serve. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Comece a pensar um pouquinho naquilo que foi falado aqui. Se você ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade de falar: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu sei que estou vivendo uma vida na minha casa, eu estou me perdendo, eu não sei o que fazer. Mas essa palavra, de alguma forma, me incomodou e me deixou meio constrangido. E eu preciso me posicionar, Senhor. Se você precisa de ajuda, quer conhecer mais esse Jesus que pode dar direção para a sua casa, eu gostaria que você apenas levantasse uma de suas mãos e eu quero orar por você. Fala: eu preciso conhecer mais esse Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus. Eu quero que, se você puder manter a sua mão levantada, eu quero orar por você. Vou lá fazer uma oração específica para quem está com as mãos levantadas. Senhor, Tu estás vendo as mãos levantadas e pessoas que estão dizendo: eu quero te conhecer mais, quero buscar mais a Ti, eu preciso mais de Ti. Ó Deus amado, que essa mão levantada represente, Senhor Deus, um desejo de Te conhecer mais, um desejo de ser direcionado, um desejo de ser guiado pelo Teu Espírito, um desejo de reconhecer que sem o Senhor, eles não poderão fazer nada, Senhor. Por isso, os abençoa nesta manhã, e que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, e que eles sejam tratados pelo Teu Espírito, para que a sua casa seja abençoada, o seu lar seja abençoado, a sua mente seja abençoada, que os grilhões que podem estar prendendo essas pessoas sejam hoje quebrados no nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar pelos homens, todos os homens aqui agora. Queria que você levantasse a mão, todos os homens. Senhor, tem esses homens que têm a responsabilidade de governar suas casas, de ser, ó Deus amado, o provedor, o protetor, ó Deus amado, o pastor da casa. Eu oro para que o Senhor renove sobre eles a visão, a direção, ó Deus amado, para que eles sejam homens cheios do Teu Espírito Santo, para que eles sejam homens cheios da Tua graça, para que eles sejam autoridade no seu lar, para viver plenamente tudo aquilo que o Senhor determinou sobre a vida deles. Ó Deus amado, dá a eles sabedoria, dá a eles força, dá a eles equilíbrio, na hora que for se perder, na hora que eles forem tomar decisões erradas. Senhor, freia-os, ajude-os a discernir a Tua vontade, Senhor. E que eles sejam uma referência de homens de Deus nessa cidade, nessa terra, na sua empresa, na sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Eu quero orar pelas mulheres, todas as mulheres agora. Queria que vocês levantassem as mãos. Senhor, Tu estás vendo as mulheres desse lugar. Essas mulheres que têm tantas responsabilidades, tantos desafios. Ó Deus amado, eu oro para que o Senhor as visite, Senhor. Dê a elas, Senhor Deus, a revelação da sua identidade no Senhor, ó Pai. Para que elas saibam se portar junto com seu marido, seus filhos, segundo uma mulher temente ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor as visite, Senhor, nas angústias e nas dúvidas, para que elas sintam a certeza de que o Senhor está as guiando, Senhor.
E que no nome de Jesus, ó Deus, elas possam ser referência, ó Deus amado, na sua família. Elas possam, Senhor Deus, ser conhecidas como mestras do bem. Pessoas que manifestam a sua bondade. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu as abençoo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você toma posse dessa palavra? Em nome de Jesus?